Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para mais uma aula do nosso estudo no Evangelho de João. Estamos iniciando hoje o capítulo 13 e damos glória ao nosso Deus por isso. Veremos agora uma narrativa maravilhosa onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. Essa narrativa está no capítulo 13, dos versículo 1 ao versículo 20. Bem, João nos traz a informação de uma ceia de Jesus com seus discípulos. Porém, os outros evangelistas, eles registram que nesse evento, Jesus instituiu a ceia do Senhor, a Santa Ceia que nós conhecemos. Esses outros evangelistas, dos evangelhos sinóticos, informam também que essa era a ceia da Páscoa. Está em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e Lucas capítulo 22. Bem, essa é a última Páscoa que Jesus haveria de passar com seus discípulos. Jesus, ele sabe também que seria a hora da sua crucificação. Estava breve. O momento pelo qual ele tinha vindo a esse mundo. Queridos, Jesus sabia também de todo o horror do seu sofrimento que haveria de chegar, da humilhação, até a sua gloriosa ressurreição, onde ele voltaria para o Pai em glória. Queridos, o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo mostrou cabalmente que ele amou de forma intensa todos os seus discípulos e aquele povo que o seguia. E ele amou esse povo até o fim. Ele fez isso a ponto de se esvaziar de si mesmo, de se entregar sem reserva, a ponto de sofrer uma morte terrível e substitutiva pelo meu e pelos seus pecados. É uma morte substitutiva por todos aqueles que lhe pertencem. Bem, o texto traz a informação que após o preparativo da ceia, iniciaram a ceia imediatamente, a ceia que seria a ceia da Páscoa, mas informa também no versículo 2 que o diabo já haveria posto no coração de Judas Iscariotes, que traísse a Jesus. O versículo 6 vai dar conta que Jesus já sabia, porque o Pai havia dado todo o poder. E ele sabia também que ele voltaria para Deus. Nesse momento, Jesus se levanta, tira a sua capa, pega uma toalha, amarra na cintura, da mesma forma que os escravos faziam, e em seguida, Jesus põe água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha. A princípio, os discípulos não entenderam essa postura de Jesus, de lavar-lhes os pés. Bem, eles sabiam que essa era uma ação, era uma parte importante da cultura e da hospitalidade judaica, por conta da necessidade da limpeza e higiene para entrar em casa, dos pés. As vias, estradas, naquele tempo, elas eram de terra. E as sandálias sem meia não impediam a sujeira e a contaminação dos pés. Os discípulos, a princípio, não entendem essa postura de Jesus, porque sabiam também que essa era uma função atribuída aos escravos de menor posição, o mais simples, o mais humilde. Eu quero também trazer um parêntese, que nós devemos atentar para o fato de que por detrás desse lava-pés há um simbolismo. Essa ação de Jesus de lavar o pé não deixa de ser uma espécie de purificação que Jesus haveria de fazer. Jesus está antecipando, Jesus está sinalizando, está tipificando a purificação que ele haveria de fazer na cruz por todos nós, por todos os nossos pecados. O segundo ponto é que nessa ação de Jesus, Jesus está
ele está completando e encerrando na terra o seu ministério de servo sofredor. E como eu tenho falado, em todas as atitudes de Jesus, tem sempre um ensinamento. Ele está sempre nos trazendo alguma informação preciosa. Toda atitude de Jesus traz um grande ensinamento. E nessa cena de lava-pés, ele está mostrando o servo que eu e você temos que ser, se é que temos parte com ele. Queridos, nesse seu ensinamento do lava-pés, Jesus está nos mostrando várias coisas, por exemplo, amor, humildade, servidão, abnegação que o servo tem que ter diante de Deus, obediência às ordenanças do Pai, bondade. Encarnando nessa atitude, ele está encarnando os seus próprios ensinamentos. É importante ensinar que Jesus ensinava e era o exemplo vivo do seu próprio discurso, do seu própria pregação, dos seus próprios ensinamentos. Bem, quando Jesus vai lavando os pés, que chega perto de Pedro, ele pergunta, vai lavar meus pés, Senhor? E Jesus diz, agora você não vai entender o que eu estou fazendo, Pedro, mas porém mais tarde você vai entender. E Pedro, naquela atitude típica dele, intempestiva, Senhor, o Senhor nunca lavará os meus pés. Pela atitude humilhante que era, né? E Jesus disse assim, olha, se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Então Pedro, Senhor, então não lave somente os pés, lave as minhas mãos, a cabeça, lava meu corpo. E ele disse, Jesus disse, Pedro, por enquanto é só lavagem dos pés. Bem, vamos entender esses versículos que acabamos de comentar. Aqui a gente está vendo que Pedro, como os demais discípulos de Jesus, eles não estão entendendo essa atitude de Jesus. E para eles, o mestre, um rabi, um homem que veio de Deus, que eles já sabiam, provas que eram um ser divino capaz de realizar milagres inimagináveis. Ele não poderia, de forma alguma, fazer um trabalho tão desprezível, que não exige habilidade alguma. E logo Pedro, que tinha uma característica intempestiva, vamos dizer assim, ele diz, como vemos no versículo 6 a 8, ele não entendeu. E diz que Jesus jamais lavaria os seus pés. Eu quero crer, obviamente pensando do lado humano, vamos ver que eles não tinham ainda condição de entender que aquela cena de Jesus tipificava, trazia à memória a purificação dos pecados que estaria para acontecer no lavar do sangue de Jesus. Conforme nos diz Tito, capítulo 3, versículo 5. Esses discípulos só vão entender esse gesto de Jesus mais tarde. E tanto é que Pedro entendeu que na sua epístola ele diz uma preciosidade. Ele diz o seguinte, pois vocês sabem que o preço que foi pago para livrar-os da vida inútil que vocês levaram nos seus antepassados. Esse preço não é uma coisa que perde seu valor, como ouro ou prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Interessante como aqui, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, ele já tem todo o entendimento quando ele escreve essa epístola. Ele ali teve que entender que esse lava-pés apontava, tipificava para uma lavagem espiritual, para uma limpeza feita pela purificação do sangue de Jesus para nos deixar livre da tirania do pecado e de Satanás. Bem, Pedro, não querendo macular tão importante amizade e amor que ele tinha pelo Senhor, ele se submete. E dessa vez, com mais impulsividade, ele diz,
no versículo 9 e no versículo 10 o seguinte: então, Senhor, não lave somente os pés, lave também as minhas mãos, a minha cabeça. E Jesus disse para eles: ó, quem já tomou banho já está completamente limpo. É preciso lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos. E Jesus diz: todos menos um, no versículo 11. Bem, todos no sentido da salvação estão salvos. É o que o texto está nos indicando. Mas Jesus diz todos menos um, se referindo, obviamente, a Judas. Esse sacrifício infinito da cruz não alcançaria Judas, mas os outros todos já estavam alcançados. Ele dá a entender que Judas não faria parte desse sacrifício da cruz. Todos menos um. Judas não teria a salvação de Deus por conta da sua sórdida traição. E Jesus sempre soube que Judas era o traidor. Sempre soube. Como ele diz no versículo 11, todos menos um. Com relação a esse versículo 11, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, que essa traição de Judas não era um imprevisto no ministério de Jesus. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Segundo, todos nós, presta atenção nisso, nós temos decisões próprias e livres. E cabe ao Senhor Deus utilizar ou não essas nossas decisões, quer seja para o bem ou para o mal, para concretizar os seus planos em prol do reino. A terceira observação que eu quero fazer é que, se você ler o texto com bastante atenção, você vai perceber também que Judas sabia muito bem da sua sórdida atitude para aquele que o amou até o fim. Jesus acolheu Judas, Jesus ensinou Judas, Jesus se revelou a ele. Jesus fez com que Judas participasse de momentos íntimos, revelações diretas do Filho de Deus para ele. Jesus se mostrou ser de fato o Messias. Inclusive, Jesus enviou Judas junto com os 12 para anunciar o Evangelho, expulsar demônio, curar doentes. E ele fez isso. Mateus 10, Marcos 6 e Lucas capítulo 9 registram isso, que Judas foi um dos que foi enviados. Assim, Judas, ele gozou de um amor incondicional de Jesus até esse momento da sua traição. Como Jesus vai dizer: amigo, é com beijo que tu trai o Filho do Homem? Bem, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus se vestiu de novo, a sua capa, assentou-se outra vez na mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? E ele diz assim: olha, vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Eu sou mestre e sou senhor. E sendo mestre e senhor, eu lavei o pé de vocês. Então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. É o que Jesus está dizendo. Que ensino precioso. Que ensino contundente, prático e direto, sem meios termos. Jesus está estabelecendo aqui um padrão. Ele está estabelecendo uma ética, um comportamento de todo aquele que diz ser o seu discípulo, aquele que se diz ser o seu servo, todo aquele que lhe tem como seu salvador, deve ter essa conduta. E ele diz que ele é mestre, porque ele é mestre sobre todos os mestres. Um dos ministérios de Jesus é o ensino. E através desse ministério do ensino, que ele revelou as coisas mais íntimas do Pai, através do ministério do ensino, que ele nos revela o reino de Deus em detalhes. E ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre todos. Além de ser o Criador, ele é o único Salvador. Então Jesus é mestre e Senhor. Bem,
Nessa cena dos lava-pés, Jesus nos dá um grande exemplo. Até porque Jesus não está pedindo algo que ele não fez. Jesus, tudo que ele nos pede, ele se submeteu. Preste atenção que Jesus, aqui, ele é a encarnação do seu discurso, do seu ensino. Ele é a própria encarnação dos seus ensinamentos, da sua pregação. E ele faz isso para que a gente tenha uma vida cristã dentro dos padrões que ele exige de cada um de nós. Ele quer que quem se diz ser crente se importe com o próximo. E no versículo 17 ele dá uma informação preciosa. Já que vocês conhecem essas verdades, serão felizes se praticarem. Olha que informação preciosa. Olha que coisa maravilhosa. Jesus foca mais uma vez a felicidade, como ele foca a paz, a harmonia, o amor, né? Então, através da prática de uma vida na qual você se importe com o teu próximo, é um padrão exigido por Jesus para que você tenha felicidade. Bem, no versículo 18, Jesus está citando uma passagem que está lá no Salmo 41, versículo 9, que diz o seguinte, diz assim um salmo: até o meu melhor amigo, que eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Mais uma vez, Jesus está citando as Escrituras e João sempre faz isso. João sempre ressalta a preocupação de Jesus em cumprir as Escrituras. Jesus está sendo as Escrituras que falam a respeito dele, o que mostra que a palavra de Deus testifica que ele é o Filho de Deus, se cumpre nele. Então Jesus, nesse momento da ceia, ele está citando que haverá uma traição, ele está citando que ele vai sofrer na cruz, mas sabemos que ele vai ressuscitar e voltar glorioso para o Pai. Então Jesus está fazendo aqui uma espécie de encerramento desse sermão que ele está dando aqui. Ele diz assim, olha, eu digo isso a vocês, a traição, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam de que eu sou que sou. Quando Jesus diz eu sou, quem sou, ele se revela como aquele que é citado pelas Escrituras. Jesus está trazendo aqui para si uma expressão que Deus usou para si mesmo, como já vimos em aulas passadas. A profecia se cumpre em Jesus. Jesus é o cumprimento da palavra de Deus pelos profetas. E aqui Jesus, quando diz eu sou quem sou, ele está dizendo eu sou santo, eu sou puro, eu sou o Senhor, eu sou Deus. E no versículo 20, Jesus fala de sua origem e fala que sua missão haveria de continuar através de cada um que viesse a crer no seu nome. Eu e você, meu irmão. Jesus está fazendo aqui no versículo 20 uma revelação sublime. Aqui nosso Senhor está incentivando a prática das missões. Ele está incentivando a cada um de nós a darmos cumprimento à grande comissão dada por ele, expressa tanto em João, capítulo 20, versículo 21, em Mateus 28, versículo 18 a 20, em Marcos 15, versículo 16, e Lucas 24, versículo 47, onde ele manda ir, a sua igreja vá para pregar o evangelho da libertação. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ele manda ensinar, ele manda guardar seus ensinamentos. E assim Jesus nos manda ir para a expansão do reino, para a expansão da igreja. O versículo 20 é uma promessa preciosíssima. Ele está dizendo, olha, aquele que receber quem eu enviar, e ele está enviando cada um de nós, quem receber aquele que eu enviar, me receberá também. Olha só que interessante.
estará recebendo a mim mesmo, estará recebendo o meu Pai. Porque quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então é uma promessa maravilhosa. Jesus está dizendo, todo aquele que recebeu seus enviados, seus missionários, seus evangelistas, receberão ele, estarão aliançados eternamente com ele. Estarão aliançados numa aliança eterna. Bem, queridos, uma aula tranquila, simples, e acabamos de chegar no fim da aula, onde nós vimos o padrão de discípulo que Jesus quer, que é ser servo. Servo que se submete ao mais humilde trabalho como ele fez no lava-pés. Servo que vai se submeter às mais humilhantes situações em prol do anúncio do reino, em prol de honrar Jesus de Nazaré. E ele nos ensina a amar até o fim, porque o amor é a marca de cada um que foi salvo por Jesus. E Jesus está mostrando a bondade, a humildade, a submissão, a obediência estrita a Deus, a humilhação que é necessário no ministério. E isso tudo ele nos ensina. Isso deve ser visível, meus irmãos, na vida cristã de cada um de nós. Isso tem que ser visto pelas pessoas que nós somos de Jesus. Bem, espero que você tenha gostado dessa aula. Divulga o nosso canal. A partir dessas aulas, você pode melhorar e ganhar alguém para Jesus. Você pode dar essa aula para um parente, você pode estudar isso no trabalho, na hora do intervalo, baixar o vídeo, as pessoas verem, você explica, e assim você pode ter um ministério de ensinar o Evangelho de Jesus, que as aulas já estão prontas, para você ganhar alguém para Cristo. Eu espero que você faça isso. Eu espero que você tenha essas marcas de cristãos que ele nos ensinou aqui nesse capítulo 13. E desejo que a paz que ele promete aqui e a felicidade que ele citou seja com você, meu irmão. Amém.